Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia, você está assistindo ao Visual, um programa feito em Libras. Participe, comenta lá no nosso Facebook. O nosso endereço é facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. Desde 2011, os alimentos industrializados brasileiros reduziram mais de 7 mil toneladas de sódio na composição. O acordo entre produtores e o Ministério da Saúde pretende reduzir ainda mais este nível. Hoje, 25% da população brasileira tem pressão alta, Cláudia. Davi, uma das consequências do alto consumo de sódio. Na hora do almoço, tem gente que faz questão de reforçar o sal da comida. Embora faça mal, prejudicial à saúde, mas eu acho que dá mais o sabor à comida. Só coloco sal na salada mesmo assim, né? Para ficar bem salgadinha a salada, mas na comida em geral não, né? Os brasileiros acham que comem alimentos com pouco sal. De acordo com uma pesquisa do Ministério da Saúde, apenas 2,3% admitem ter um consumo muito alto. Mas, na verdade, a média nacional de ingestão de sódio, o principal componente do sal, é de 12 gramas por dia, mais que o dobro do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Desde 2011, o Ministério da Saúde faz acordos com a indústria de alimentos para reduzir a quantidade de sal dos produtos processados. Em 3 anos, foram retiradas 7 mil toneladas de sódio de produtos como macarrão instantâneo, bolos e biscoitos. A meta é que até 2020, as indústrias do setor eliminem cerca de 30 mil toneladas de sódio do mercado brasileiro. Temos 2 novas fábricas que fazem o sal hipossódico, que já estão no mercado, fornecendo para nós. Segunda etapa vai ser colocar no mercado, no supermercado, para ser consumido em casa. Se o Brasil atingir a meta de 5 gramas de sódio por dia, o Ministério aposta na redução de cerca de 15% das mortes por causa de infarto, AVC e principalmente hipertensão, que hoje atinge 1 em cada 4 brasileiros. Mas para alcançar esse objetivo, não basta reduzir o sal dos produtos industrializados. Nós vamos precisar também cuidar muito na maneira com que preparamos o alimento em casa, nos restaurantes, na oferta que é feita para a população e principalmente deixar de adicionar o sal, né? É um hábito do brasileiro. O Vigitel mostra que o brasileiro, infelizmente, acha que consome pouco sal e nós consumimos muito sal. Olha, no Rio de Janeiro, a principal porta de entrada para os africanos escravizados, o Cais do Valongo, pode se tornar patrimônio cultural da humanidade. A iniciativa é de um grupo de pesquisadores. E eles buscam resgatar a memória da escravidão brasileira. É verdade. Segundo um estudo feito pela Universidade Americana de Emory, o Rio de Janeiro foi a cidade que mais recebeu escravos traficados da África no continente americano. Em todo o mundo, o fluxo de escravos chegou à marca de 10 milhões e 700 mil pessoas. Somente o litoral brasileiro recebeu 4 milhões e 800 mil escravos. A cada 5 pessoas escravizadas no mundo entre 1500 e 1856, uma pisou em terra carioca. O Rio de Janeiro se transformou na única cidade das Américas a ser capital de um império europeu global. Foi um império português que na época ia do Japão até ao Brasil. Todo o capital financeiro do primeiro e do segundo império foi, de alguma maneira, ligado ao tráfico de escravos. O Cais do Valongo foi a principal porta de entrada dos negros escravos no Rio. Em 4 séculos de escravidão, a cidade recebeu cerca de 20% de todos os africanos escravizados no continente americano. De acordo com o levantamento feito pela Universidade de Emory, o número pode ultrapassar os 2 milhões. Ainda segundo o estudo, cerca de 300 mil escravos morreram a caminho do Rio. Congo e Angola foram os países que mais enviaram escravos ao Rio, mesmo com a criação da Lei Feijó, que em 1831 proibiu o tráfico negreiro entre 1835 e 1850, 564 mil escravos chegaram à cidade ilegalmente. A divulgação do estudo acontece em tempo oportuno, quando a ONU celebra a década de valorização das raízes africanas e quando o Cais do Valongo é candidato ao patrimônio cultural da humanidade. Isso faz do Rio de Janeiro o maior porto escravagista da história da humanidade. E nós não nos demos conta disso.
Isso foi apagado da nossa memória. Nós recuperamos a consciência dessa situação quando redescobrimos o Cais do Valongo. O Cais do Valongo e a região da Pequena África, que fica próxima ao porto, também são tema da exposição do Museu de Arte do Rio. Você consegue ver alguns aparatos de tortura, né, umas coisas mais históricas relacionadas aos escravos, entender como é que era essa região e também outras leituras da região. A gente precisa falar mais da escravidão. Né? A gente precisa entender melhor esse passado. A gente precisa ver o que ainda tem desse passado na forma como a gente vive hoje. Então, no momento em que esses lugares de memória, né? Da memória da escravidão, da memória negra, vêm à tona, são momentos de reflexão para a gente. Né, para a gente entender a desigualdade, entender o racismo ainda muito forte. Né? Campeonato, karatê, capoeira, ciclismo, Olá, muito bom dia para vocês que acompanham o Visual. A Seleção Brasileira Paralímpica de Tiro com Arco já tem definidos os nomes dos atletas que vão participar dos Jogos Parapan-Americanos de Toronto, no Canadá, em agosto. Em uma seletiva realizada no último fim de semana na cidade de Maricá, 9 atletas carimbaram os passaportes para a competição mais importante do ano. Entre os homens, Diogo Rodrigues e Luciano Rezende garantiram vaga na categoria recurvo. Já no composto, Andrei Muniz e Júlio César de Oliveira também vão ao Canadá. No feminino são mais 5 atletas. São elas Fabiola Lorenzi, Thaís Silva, Patrícia O'Neill, Jane Carla e Elba Aparecida. Parabéns a todos eles. E para os atletas que vêm se destacando no esporte paralímpico, o governo federal abriu nessa semana as inscrições para o programa Bolsa Atleta. São 5 categorias: pódio, paralímpica, internacional, nacional e estudantil. Os critérios para participar do programa estão no site do Ministério do Esporte. É bom ficar de olho. Bom, essas foram as notícias paralímpicas dessa semana. Até semana que vem. No Rio Grande do Norte, um laboratório de acessibilidade já beneficiou mais de 100 estudantes com deficiência. Fundado em 2011, o Laboratório de Acessibilidade tem a função de ajudar pessoas com alguns tipos de deficiência que dificulta o aprendizado. Como é o caso de alunos com deficiência visual, né, e alunos com dislexia, com transtorno de déficit de atenção. Nós fazemos toda a adaptação, né, desse material que o professor traz, ou ele é digitalizado, né, em formato acessível para que o aluno ele leia através de programas leitores de tela, ou ele é transformado em áudio, MP3, para que o aluno ouça, ou ampliado ou em braille. Com uma equipe de 6 profissionais e 13 bolsistas, entre eles pessoas com deficiência como a baixa visão e a cegueira, o trabalho desenvolvido aqui é imprescindível para garantir o acesso igualitário ao conhecimento. Aqui ao meu lado eu tenho a estudante Erlane, de 31 anos, estudante de pedagogia. Ela fala que só aqui na UFRN, depois de tantos anos de estudos, é que ela conseguiu a verdadeira inclusão. No início pensei até em desistir do curso, mas aí conheci a KN e após isso, desde o primeiro semestre, eu já comecei a receber meus textos adaptados em fonte ampliada e algum recurso que eu precisei, computador, enfim, foi e está sendo de grande relevância para o meu percurso aqui na universidade. Erlane, mesmo com a baixa visão, hoje trabalha no laboratório e explica como faz o processo de digitalização. O bolsista, que é responsável pela correção do material, coloca esse texto no WebFine e aí são retiradas todas as imperfeições desse texto e ele fica otimizado, convertido em doc para que possa ser entregue ao aluno da forma que ele preferir.
O local está equipado com aparelhos modernos, mas o custo é alto. O preço de 100 folhas do papel microencapsulado, utilizado nessa impressora de alto relevo, chega a ser R$1.000. É uma máquina, tá, que faz o alto relevo das figuras, para que a pessoa com deficiência visual total, no caso um cego, ele possa ter contato tátil com a figura e conseguir distinguir as diferenças dessa figura. A gente passa a imagem, aqui no equipamento e sai aqui do outro lado já com o relevo formado. Segundo Érica, a procura pelo atendimento é grande e o aluno da UFRN que necessite desse atendimento especial deve acessar o sistema acadêmico SIGA-A e fazer a solicitação. Nós começamos em 2011 atendendo 4 alunos, Hoje já estamos com demanda de 31, A cada semestre nós vamos aumentando essa demanda. Todo o material digitalizado fica armazenado no repositório de informação acessível, o RIA, mas devido à Lei de Direitos Autorais, apenas estudantes cadastrados podem acessar esses conteúdos. E o Visual termina aqui. Um bom dia para você. Muito obrigada pela companhia. Tchau. Bom dia. Tchau para você.